fez-nos filho amado, feito para amar. Bem, minha gente, vamos começar por onde nós acabamos. E que uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Você já imaginou o que é isso, um olhar dando a festa? A gente diz que os olhos, eles são as janelas da alma. Vocês sabem que uma pessoa se trai pelo olhar, né? A não ser que seja alguém muito dissimulado, muito mascarado, né? Por exemplo, eu estava conversando um dia desse com um comandante da polícia lá de Caicó, e ele me dizia que uma das coisas do interrogatório que eles fazem é manter os olhos fixos na pessoa que ele está interrogando. Que ele disse, normalmente, uma pessoa que tem um mínimo de honestidade, quando ela fala uma mentira, ou ela baixa o olhar, ou desvia o olhar. A não ser essas situações mais patológicas que a gente vê, até na mídia mesmo, pessoas dizendo claramente uma mentira como se fosse verdade, e a gente diz, mas peraí, está aqui, olha, no último vídeo você falou isso, e a pessoa disse, não falei. Aí, ratamos com outra patologia, né? Mas os olhos revelam a nossa alma. O olhar vai dar uma festa, minha gente. Você vê, quando você vê algo que toca você, o olhar brilha. Eu sempre brinco que o amor, ele emburrece e enlouquece, no bom sentido. Ou seja, a pessoa, quando está apaixonada, ela ela fica algo de meio bobo, ela perde uma certa racionalidade, né? Pascal já dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ela, de certa forma, né, a gente fala, fica meio burra no sentido que está envolvido por esse tema da paixão, né? E fica meio bobo. Você imagine esse olhar de Deus para todos nós. É um olhar de um Deus apaixonado. A missa do Sagrado Coração de Dom Carlos Alberto Navarro e Valdeci Faria, ele dizia, um Deus apaixonado que busca a mim e a ti. Então é preciso, muitas vezes, o nosso olhar encontrar com o olhar de Deus, um olhar de um Deus apaixonado. Eu queria começar esse momento agora com um texto de Rubem Alves. Não sei se todos vocês conhecem Rubem Alves. Rubem Alves faleceu em 2014. Ele era um teólogo de formação protestante, foi psicanalista, pedagogo e poeta. E ele transitava muito bem no meio dessas linguagens aí, da teologia, da psicanálise, da pedagogia. E tem um texto deles, não sei se vocês conhecem, chama-se Tênis versus Frescobol. Não sei se vocês conhecem. Disse Rubem Alves, depois de meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há casamentos do tipo tênis e há casamentos do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos de tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de vida longa. Explico-me para começar uma afirmação do filósofo Nietzsche, com a qual concordo inteiramente. Dizia ele, ao pensar sobre a possibilidade de casamento, cada um deveria fazer a seguinte pergunta: crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sob a arte de conversar. Nos contos das 1001 Noites, Sherazade sabia disso. Sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama são decapitados pela manhã. Termina em separação, pois os prazeres do sexo se esgotam rapidamente. Terminam com a morte, como no filme O Império dos Sentidos.
Por isso, quando o sexo já estava morto na cama e o amor não mais podia dizer através dele, Sherazade o ressuscitava pela magia da palavra. Começava uma longa conversa sem fim que deveria durar 1001 noites. O sultão se calava e escutava as suas palavras como se fossem músicas. A música dos sons ou da palavra é a sexualidade sob a forma da eternidade. É o amor que ressuscita sempre depois do morrer. Há carinhos que se fazem com o corpo e carinhos que se fazem com as palavras. Não é ficar repetindo o tempo todo, eu te amo, eu te amo. O tênis é um jogo feroz. Seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco de seu adversário e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua bola cortada. Palavra muito sugestiva que indica seu objetivo sádico, que é cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. Não é assim no tênis? Quando você joga tênis, você joga a bola no ponto fraco do outro. E quando o outro não consegue pegar a bola, é derrota dele, ponto para você. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la. E não há ninguém derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um, no frescobol, é como uma ejaculação precoce, um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. É um psicanalista falando, né? E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa-se de novo esse delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias, irrealidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para lá, sonho para cá, sonho para lá, sonho para cá. Mas há casais que jogam com os sonhos como se fossem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo do tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que busca é ter a razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que se é sonho é coisa delicada, é coisa do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, é para que o jogo nunca tenha fim. Texto muito bonito, muito profundo, né? Carregado de teologia, de psicanálise, de pedagogia. E é verdade, minha gente, nossas relações a dois. Vocês sabem, se tem alguém que se quiser derrotar o cônjuge, é o outro cônjuge. Não poucas vezes na política, quem foi que revelou a coisa que ninguém sabia? Foi alguém de dentro. E não tem alguém mais de dentro do que o seu cônjuge, que te conhece. É quem está jogando tênis. Por outro lado, o frescobol é bonito, né? É o esforço. A alegria do frescobol é, mesmo quando a bola de um vai torto, o outro se esforça, porque ninguém quer que a bola ganhe, porque que a bola caia, para que no final diga, olha quanto tempo nós mantivemos a bola no ar. E nós muitas vezes corremos esse risco de cair nessa tentação, de esquecer que a vida a dois é frescobol, não é tênis. Não tem um único vitorioso na vida a dois. Ou os dois ganham, ou todo mundo perde. Ou os dois ganham,
ou todo mundo sai perdendo. Por isso eu queria propor a vocês, nessa segunda parte, minha gente, nós fazermos um exame de consciência a partir da nossa vida 2, fazendo uso do capítulo 4, do início do capítulo 4, do documento Amoris Laetitia. O Papa Francisco, ele propõe, logo no início do capítulo 4, que o casal faça um exame de sua vida 2 a partir desse texto clássico de 1 Coríntios 13, 4 a 7. O que diz 1 Coríntios 13, 4 a 7? O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, nem leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. A partir desse texto, 1 Coríntios 13, 4 a 7, ele convida você a olhar para a sua vida 2 e se perguntar. E ele vai explicando, eu vou fazer alguns breves comentários do texto dele. Quando ele diz, o amor é paciente. Uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder. Ter paciência não significa deixar que o outro nos maltrate permanentemente, nem tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. O problema, diz o Papa, surge quando exigimos relações idílicas, relações ideais, ou seja, que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro, esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família torna-se um campo de batalha. O amor possui sempre um sentido profundo de compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente do que eu desejaria. Por isso, uma pergunta, poderíamos fazer um fundozinho musical? Como é que eu tenho cultivado na minha vida 2 a paciência? Não é um exercício fácil, mas quem disse? É porta estreita, mas porta aberta. Diz o texto, o amor é benfazejo. Quando Paulo está falando disso, pretende esclarecer que a paciência, nomeada em primeiro lugar, não é uma postura totalmente passiva, mas há de ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Indica que o amor beneficia e promove os outros. Por isso, traduz-se como benfazejo. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Então, ser benfazejo é a paciência que busca querer fazer o bem, desejar o bem do outro. Como é que eu tenho cultivado isso na minha relação a 2?
O amor não é invejoso. Significa que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. O invejoso é aquele que fica triste pela felicidade do outro. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a centrar-nos em nós mesmos. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não os sente como ameaça, libertando-nos do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tem dons distintos e caminhos diferentes na vida, e consequentemente procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem o seu e sejam felizes. O amor nos leva a uma apreciação sincera do ser humano, reconhecendo o seu direito à felicidade. Amo aquela pessoa, vejo com o olhar de Deus que nos dá tudo para o nosso uso. E, consequentemente, aceito no meu íntimo que ela possa usufruir de um momento bom. Ao mesmo tempo, isso me leva a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada, ou induz-me a procurar que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um pouco de alegria. Mas isso não é inveja, são anseios de equidade. Não poucas vezes a gente sabe que na vida a dois um tem inveja do êxito do outro. E no momento mais agudo de inveja, torce até pelo fracasso do outro. Como nós temos vencido essa tentação entre nós? O amor não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar, sem pretender estar no centro. Quantas vezes a crise na vida a dois é porque um quer ser o centro para que o outro gire ao seu redor. A palavra é muito importante, a palavra sem ser arrogante é muito importante, indicando que é preciso uma outra postura. Arrogante é alguém que não se engrandece diante dos outros, mas indica algo mais sutil. Não se trata apenas de uma obsessão para mostrar as próprias qualidades, é pior. Perde-se o sentido da realidade. A pessoa considera-se maior do que é, porque se crê mais espiritual ou mais sábio. Não é verdade? Muitas vezes na vida a dois, um diz, porque ele é fraco, porque ele não reza, porque ele não tem Deus. Pode ser que não reze e não creia do meu jeito. Outras vezes a pessoa vive a presunção. A pessoa se sente inflada. Às vezes dá-se o contrário. As pessoas que no seio da família se consideram mais desenvolvidas tornam-se arrogantes e insuportáveis. Como é difícil quando alguém, em vez de reconhecer os seus dons como um serviço a ser prestado aos outros, ele se sente proprietário dos dons para se sentir melhor do que os outros. A atitude de humildade aparece aqui como algo que faz parte do amor, porque para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. A humildade é o antídoto contra o orgulho. Jesus lembrava aos seus discípulos que no mundo do poder, cada um procura dominar o outro, e acrescentava, entre vós não deverá ser assim. Na vida a dois,
não pode existir domínio de um sobre o outro. Na vida familiar não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso, porque essa lógica acaba com a... Porque Deus resiste aos soberbos, mas dará sua graça aos humildes. Isso acontece na minha vida? Enquanto vamos pensando nessas provocações do exame de consciência, vamos cantar uma música. Vamos refletir sobre o amor enquanto pensamos sobre tudo isso. O Antônio está fazendo conosco um exame de consciência, para depois colocarmos tudo isso aos pés do Senhor, pedirmos a Deus a graça de uma vida nova. Meditemos sobre o amor com esse canto. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida. De Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Amor tão forte, amor suave, amor sem fim. Esse é o amor de Deus, que a própria morte transforma em vida. Abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente. Suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. O exame de consciência, minha gente, é sempre como revisitar a casa do nosso coração, para que a partir de dentro nós possamos enxergar como vai a nossa casa, que nós chamamos de lar. Continua o Papa Francisco. O amor não faz nada de vergonhoso. Significa que o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente,
não se mostra duro no trato. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Hoje, na nossa cultura, minha gente, parece que é muito comum alguém ser rude. Você vê a maneira como no mundo da política, em outros, como se fala baixaria, como se trata de forma bruta. Eu sou assim. É sinceridade. Não, grosseria é uma coisa. Ser sincero é outra coisa. Faz parte do amor a fineza, a delicadeza, porque nós estamos tratando de corações. Estamos tratando de pedras preciosas. Diariamente, entrar na vida do outro, mesmo quando tudo faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva que renova a confiança e o respeito no outro. Nós estamos tratando com pessoas, como filhos e filhas de Deus, imagem e semelhança do Senhor. A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, requer-se um olhar amável, pousado nele. Isto não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. Quantas vezes a gente vê no casal um falando dos defeitos para os outros? Não poucas vezes eu me sinto constrangido, que eu vou num lugar, daqui a pouco, no meio da festa, a gente faz elogio, oh, que coisa boa, ver vocês assim. O senhor não conhece ele, fulano é assim, assim. Por quê? Todo mundo tem suas fragilidades. E na maioria das vezes a gente, quando quer expor a fragilidade do outro, é para esconder a nossa. O amor gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração, constrói um tecido social firme. Faz com que gere pertença. Não se pode sustentar uma entrega ao outro, acabando cada um por buscar apenas as próprias conveniências, e a conveniência torna a vida a dois impossível. Como é que nós temos vivido isso na nossa vida a dois? O amor também exige desprendimento. Como se diz muitas vezes, para amar o outro é preciso amar a si mesmo. Todavia, este hino da caridade que acabamos de ouvir afirma que o amor não procura o seu próprio interesse, ou não procura o que é seu. Perante uma afirmação assim clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si. Quando o Caridade fala isso, em sair e amar o outro, não é negar a gente a si mesmo, não. Mas é justamente porque a gente se ama, a gente é capaz de ceder o lugar ao outro. Mas ceder não porque é obrigado, mas porque ama. Certa prioridade do amor a si mesmo só pode entender, né, quando diz eu me amo, a gente entende isso quando está falando de psicologia. Quer dizer, alguém que tem uma autoestima muito baixa terá uma dificuldade grande para amar. Mas do ponto de vista do Evangelho, o amor ao outro é sempre superior ao amor a si mesmo. Santo Tomás disse: ser mais próprio da caridade querer amar do que querer ser amado. E que de fato as mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que ser amadas. Olha um exemplo aí de amor, é o amor materno. Na vida a dois, eu sou capaz de dar essa primazia ao outro? Ou eu tenho esse chamado amor egocêntrico? É a minha vontade, é o meu desejo em primeiro lugar. Aquele que ama
não age com violência interior. Alimentar essa agressividade íntima nada traz de proveitoso. Serve apenas para adoentar, acabando por nos isolar. A indignação é saudável quando nos leva a reagir perante uma grave injustiça, mas é prejudicial quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros. Como é difícil quando estamos com alguém que está o tempo inteiro indignado. Imagine na vida a dois. O Evangelho nos convida a olhar primeiro a trave na própria vista, e nós cristãos não podemos ignorar o convite constante da Palavra de Deus para não se alimentar a ira. Não te deixes vencer pelo mal. Não esmorecemos na prática do bem. Como é que eu tenho trabalhado esse tema da ira na minha vida familiar? Tenho consciência da minha vulnerabilidade para esse lado? Como eu tenho trabalhado a ira? Quem ama, perdoa. Perdão fundado em uma atitude positiva que procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para outra pessoa, como Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entretanto, a tendência costuma ser de buscar cada vez mais culpas, imaginar cada vez mais maldades, supor todo tipo de más intenções, e assim o ressentimento vai crescendo e criando raízes. Muitas vezes nós atribuímos o mesmo valor, a mesma gravidade a todas as situações e tornamos a vida a dois cruel. Quando estivermos ofendidos ou desiludidos, é possível e desejável o perdão, mas ninguém diz que é fácil. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Eu sou capaz de alimentar no sacrifício para que haja uma convivência saudável em casa, respirável. Hoje sabemos que para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios? Isto acaba por nos levar a acautelar-nos dos outros, esquivando-nos de seu afeto, enchendo-nos de suspeita nas relações pessoais. Como eu tenho trabalhado esse tema do perdão entre um casal? Quem ama se alegra com o outro. Por outra palavra, alegrar-se com o bem do outro quando se reconhece a sua dignidade, quando se apreciam as suas capacidades e as suas boas obras. Isto é impossível para quem sente a necessidade de estar sempre a comparar-se ou a competir, inclusive com o próprio cônjuge, até o ponto de se alegrar secretamente com os seus fracassos. Eu sou capaz de me alegrar com as vitórias do outro?
pé um momentinho e cante comigo assim. Amar, 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 amar. Mesmo quando está difícil. Mesmo quando está difícil. Quando a lágrima correr. Quando a lágrima correr. Amar. Amar. Vamos repetir isso com força. Amar, 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 amar. Mesmo quando está difícil, quando a lágrima correr. Amar. Olha um pro outro e cante. Amar, 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 amar. Eis a grande decisão da vida. Mesmo quando está difícil. Mesmo quando está difícil. Quando a lágrima correr. Quando a lágrima correr. Amar. Pode ser mais forte, uma grande decisão. Amar, 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 amar. Uma bendita reflexão. Mesmo quando está difícil. Quando a lágrima correr. Amar. Olhe um pro outro e pergunte: e aí? É esse o caminho mesmo? É esse o caminho? Vamos por aí? Então vá sentando e cantando. Amar, amar, amar. Amar, amar. Vá sentando e cantando. Presta atenção porque Deus quer falar mais conosco. Mesmo quando está difícil, quando a lágrima correr. Amar. E o Papa vai terminando esse exame de consciência com os 4 tudo. O amor tudo desculpa. Quando se diz tudo desculpa, é diferente não levar em conta o mal, porque esse termo tem a ver com o uso da língua, pode significar guardar silêncio. Implica não fazer juízo, conter a inclinação para se emitir, uma condenação dura e implacável. Significa não julgar. Tudo desculpa significa isso, não julgar. Não faleis mal dos outros. Deter-se a danificar a imagem do outro é uma maneira de reforçar a própria, de descarregar ressentimento e invejas, sem se importar com o dano causado. Eu lembro de um caso que eu acompanhei, de uma pessoa que cometeu traição, adultério, e o cônjuge traído pegou a prova filmada, colocou na rede social. E pouco tempo depois, aquela pessoa que tinha traído foi assassinado pela mulher, pelo marido da outra que tinha sido cúmplice. Quantos dramas! Os esposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro. Procuram mostrar mais o lado bom do cônjuge do que suas fraquezas e erros. Ou guardam silêncio para não danificar a sua imagem. Lembram-se que esses defeitos fazem parte de uma totalidade do ser do outro. Que um fato desagradável no relacionamento não é a totalidade do relacionamento. Porque se de fato a pessoa é tão ruim quanto você diz, por que você está com ela ainda? Admita pelo menos que ama, que está ferido. Então o amor tudo desculpa é nesse sentido, de não expor a fragilidade do outro, de não levar o outro ao julgamento dos demais. Quantas vezes uma crise na vida 2 você sai contando para todo mundo e depois fica até mais difícil, né, recompor a relação, porque tem uma porção de gente dando palpite e normalmente são os piores palpites, né? Ah, se eu fosse você, faria isso. É a coisa mais besta do mundo, minha gente. Eu nunca serei você.
Não é verdade? Se eu fosse você, eu nunca sou. Eu nunca serei você. O amor tudo crê. Não se trata apenas de não suspeitar que o outro esteja mentindo ou enganando. Essa confiança básica reconhece a luz acesa por Deus que se esconde na escuridão ou a brasa ainda acesa sobre as cinzas. Quantos relacionamentos ficam infernais porque paira sempre uma dúvida? Você não disse toda a verdade, né? E vai criar. Preciso controlar o outro, seguir minuciosamente os seus passos para evitar que fuja de meus braços. O amor confia, deixa em liberdade, renuncia a controlar tudo, a possuir, a dominar. Como tem sido uma tentação forte dos tempos modernos, nós queremos ter o controle sobre a vida do outro. E quanta dor e quanto sofrimento, porque nós não temos controle nem sobre a nossa, imagine sobre a vida do outro. Mas ao mesmo tempo, quando você confia, você torna possível a sinceridade e a transparência. Porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade basilar do seu ser, mostra-se como é, sem dissimulação. Uma vez eu tive um seminarista que falava-se que ele tinha feito alguma coisa grave e ele negava até o fim. E eu escutei e eu disse: olha, eu confio em você. Se você disse sim, que não fez, eu confio na sua palavra. Aquela hora o rapaz chorou 1 hora direto na minha frente e depois disse: eu fiz. Mas ele só deu conta de dizer eu fiz porque eu disse que confiava nele. Se eu dissesse que ele estava o tempo inteiro suspeitando dele, e de fato eu confiava nele, confiava a tal ponto que eu sabia que se ele tivesse feito, ele diria. Ele não estava dando conta de dizer, mas deu conta de dizer. Como é que nós temos cultivado entre nós a confiança, a liberdade? O amor tudo espera. Ligado à palavra anterior, indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar. Sempre espera que seja possível um amadurecimento, um inesperado surto de beleza, que as potencialidades mais recônditas do seu ser germinem algum dia. Não é fácil mudar, minha gente. Imagine, os apóstolos estavam 3 anos corpo a corpo com Jesus. E na hora do vamos ver, um traiu, um vendeu o Senhor, o outro negou, todos fugiram. Também a vida a dois passa por momentos assim, de amadurecimento. E muitas vezes se amadurece na dor, no sofrimento. É nesta hora que aparece se de fato tem um amor. Se foi apenas uma atração, a coisa fica pelo caminho. O amor amadurece muitas vezes nesse momento. Não significa dizer que tudo vai mudar. Implica aceitar que nem tudo acontece como se deseja. Uma vez, conversando com um amigo meu em Itajubá, eu dizia aquela expressão que o povo diz: Deus escreve certo em linhas tortas. E ele disse: não, padre, Deus sempre escreve certo. Somos nós quem entortamos as linhas. A partir dele, eu criei uma terceira expressão: Deus escreve certo nas linhas que nós entortamos. Então, muitas vezes, nas linhas tortas da vida a dois, Deus está querendo escrever uma carta de amor. Resta saber se a gente é capaz de ler esta carta de amor.
de vivenciar essa carta de amor. Eu sou capaz de ter essa visão positiva sobre a vida a dois, de acreditar que pode melhorar, de fazer por onde melhorar, ou eu já joguei a toalha? Estou naquela cena de mendigar, tenho vergonha, de trabalhar não tenho mais forças, vou ficando por aqui. Sou capaz de acreditar que sempre é possível recomeçar, sempre é possível ressuscitar. E o Papa conclui e cita um texto daquele pastor americano Martin Luther King, quando ele reafirmava a opção pelo amor fraterno, mesmo nas piores perseguições e humilhações. E o Papa coloca o texto todo de Martin Luther King. Olha que texto bonito. Martin Luther King está falando da não violência ativa. Imaginem se nós formos capazes de viver a não violência ativa na nossa vida a dois. Diz ele: a pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela. Mesmo a nação que mais odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela. E quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e bem no fundo dele vês o que a religião chama a imagem de Deus, começa, não obstante tudo, a amá-lo. Não importa o que faça, lá vês a imagem de Deus. Há um elemento de bondade de que nunca poderás livrar-te. Outra forma de amares o teu inimigo é esta: quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo, aquele é o momento em que deves decidir não o fazer. Quando te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que procuras derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que caíram na armadilha desse sistema, tu ama-las, mas procura derrotar o sistema. O ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no universo. Se eu te bato e tu me bates, e eu te devolvo a pancada e tu me devolves a pancada, e assim por diante, obviamente continuas até o infinito, simplesmente nunca termina. Quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal. Alguém deve ter bastante fé e moralidade para quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor. O forte é aquele que é capaz de amar. A gente sabe que muitas vezes na vida a dois tem muitas feridas. Quando, por exemplo, às vezes os casamentos se dissolvem, como é doloroso ver o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai e os filhos se dilacerando. Nessa hora, minha gente, não se esqueça, duas alternativas para vencer o nosso mal. Ou Deus mandava um raio lá de cima e ele seria pior do que nós. Nós precisamos acreditar no amor. São Paulo diz: não vos canseis de fazer o bem. Parafraseando São Paulo, eu digo: não vos canseis de amar. Uma imperfeição do amor, mas amar sempre. Como é que eu tenho cultivado isso na minha vida a dois? Cantemos. Amar, 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 amar. Ainda tem mais, fica de pé um pouquinho e cante. Amar, amar, amar. Deus ainda quer falar mais um pouco, então aguardemos a palavra de Deus que vem. Mesmo quando está difícil, Aí está caracterizado, quando a tudo suporta. lágrima correr, amar. Solte a voz mais alto ainda. Amar, 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 amar.
Vamos segurar nas palmas. Mesmo quando está difícil, quando a lágrima correr, amar. Olhe um pro outro e diga: e aí, dá pra gente isso? Amar, 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 amar. Tudo crê. Mesmo quando está difícil, tudo desculpa, tudo crê, quando tudo espera, tudo suporta. Amar. Só vocês com a voz, canta bem forte, só a voz. Diga um amém bem forte. amém. Senta um minutinho para ouvir o complemento daquilo que Deus está falando. E nós concluímos, minha gente, abrimos hoje pela manhã com... E diante do Santíssimo, apresentarmos a Deus as nossas oferendas. Nas nossas oferendas nós trazemos todas as coisas do nosso dia, nossas alegrias e tristezas, saúde e doença, alegrias e preocupações. E a gente quer que, assim como o pão e vinho são transfigurados no corpo e sangue do Senhor, Ele possa transfigurar a nossa miséria em realidade de misericórdia. E o evangelho que eu proponho para vocês é um evangelho muito conhecido, são as bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Eles não têm mais vinho. Na tradição bíblica, o vinho alegra o coração do homem. Eles não têm mais alegria. Perderam, portanto, o sentido da vida. O que Maria diz nas bodas de Caná, com certeza como intercessora, muitas vezes ela está dizendo a seu filho, para que apresente ao Pai no Espírito, as dores, as feridas das nossas famílias. Eles não têm mais vinho. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, na 3ª e na 4ª semana, quando nós estamos contemplando a paixão e a ressurreição, ele nos ensina uma invocação mariana que é: ponha-me junto de teu filho. Minha gente, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora das noites traiçoeiras, não se esqueça da intercessora. Ela continua dizendo para ele: eles não têm mais vinho, mas continua dizendo para nós: fazei tudo que ele vos disser. E o bonito, minha gente, é que Deus guarda o melhor para o final. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nós ainda temos um grande jogo pela frente. Saibam transformar os momentos dolorosos, os momentos de crise, em oportunidade de crescimento. A palavra crise vem da palavra crisol,
que quer dizer lugar de purificação. A crise pode ser um perigo, porque alguém pode se perder, mas pode ser uma grande oportunidade. Então, que a perfeita discípula possa ensinar a cada um de vocês, nas imperfeições, mas na abertura à graça de Deus, a fazerem da família de vocês um sinal da família de Nazaré. Que ela possa nos apresentar e apresentar vocês e suas famílias aquele que é o vinho bom, que é Jesus Cristo, que é aquele que dá o sabor da vida. Vocês sabem que uma comida boa, ela não é boa porque ela é rara, mas é porque ela é bem temperada. Eu nunca comi caviar na minha vida, mas posso garantir para vocês que um caviar mal temperado não deve ser muito ruim. Mas um arroz com feijão e ovo, bem temperadinho, tem um sabor. O que dá o tempero da vida é o amor, minha gente. E o que dá o tempero em nossa vida é aquele que é a fonte do amor, que é Jesus. Por isso nós queremos terminar esse momento de exame de consciência, junto com Maria, nos colocando na escola de Maria, diante de Jesus. Nós vamos nos preparar para receber o Santíssimo Sacramento.